Olá, professor Telmo. O tema de hoje é nulidades. Nós dividimos nulidade em 4 blocos. Esse primeiro bloco nós vamos falar do sistema, da instrumentalidade das formas, as espécies de nulidade, falaremos de inexistência, nulidade absoluta, nulidade relativa e irregularidade. Depois daremos sequências com os princípios informadores da nulidade. Vamos dissecar o artigo 564 do Código de Processo Penal e traremos as principais súmulas do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema. Vamos lá. O que é a nulidade? O que é muito importante que a gente já saiba desde o início é que nulidade é um tema que a gente chama de misto. Eu preciso olhar tanto o Código de Processo Penal, como também necessário se faz olhar a Constituição Federal. Construindo, em razão da relevância dos interesses e dos bens jurídicos envolvidos na atividade processual, não se admite que fique a critério do juiz e das partes os meios pelos quais deve a verdade ser descoberta, ou seja, não pode ficar ao talante do juiz ou das partes. É por essa razão que se diz que a atividade processual ela é típica, composta de atos cujos traços essenciais são definidos pelo legislador. E o que isso visa? Evitar o desatendimento às fórmulas da matriz legal. Essa matriz legal nada mais é do que seguirmos o devido processo legal. Portanto, criou-se uma consequência jurídica para a inobservância da tipicidade das formas, que é a possibilidade da invalidação do ato imperfeito. Então, a nulidade nada mais é do que uma sanção processual imposta às partes, porque afronta o devido processo legal. Um conceito rápido é a sanção cominada pelo direito ao ato praticado em desrespeito às formalidades legais. Só será reconhecida por meio de decisão judicial, não decorrente diretamente da lei. Uma vez reconhecida a nulidade judicialmente, o ato perde a sua eficácia. O importante, nulidade só é reconhecida judicialmente. Não pode a parte simplesmente alegar que um ato processual é nulo sem que este ato seja comprovado. Nós vamos verificar um princípio essencial de quem alega a nulidade, que é o princípio do prejuízo, e além disso, ser reconhecido judicialmente. Aí sim, ele vai perder a sua eficácia. A nossa legislação adotou o sistema da instrumentalidade das formas, deixando de lado o sistema formalista. Para que o processo seja nulo, o ato precisa causar prejuízo a qualquer das partes ou influir na apuração da verdade ou na decisão da causa. É o que diz aqui o artigo 563 do nosso Código de Processo Penal. Na verdade, existe até aquele ditado popular, né? A ordem dos tratores não altera o viaduto. Em matéria de processo, em matéria legislativa, a gente precisa sempre entender a questão do prejuízo. Por certo, o nosso sistema adotou o sistema da instrumentalidade das formas. Ou seja, se o ato atingiu sua finalidade e não resultou prejuízo à parte, não há o porquê se questionar a nulidade. Então, a nulidade processual tem uma formalidade que tem como objetivos. O que visa seguir o devido processo legal? Garantir às partes uma participação em processo justo, permitir que o órgão julgador adote um procedimento judicial valendo-se de instrumento apto à descoberta dos fatos, assegurar aos jurisdicionados a legalidade e a justiça dos julgamentos. Ou seja, seguir o devido processo legal é seguir um procedimento pré-estabelecido, não haver um tribunal de exceção. Este juiz que vai reger o processo, ele precisa ser um juiz com competência, ser um juiz com jurisdição, um juiz imparcial com a causa e que seja assegurado contraditória e ampla defesa regular no nosso processo penal. 3 são os sistemas que podem disciplinar em quais hipóteses o ato imperfeito será declarado ineficaz. Considerar
possível a declaração de nulidade apenas nos casos previstos em lei. Considera inválido todo e qualquer ato defeituoso. E o sistema misto, que distingue as consequências atribuídas à irregularidade do ato de acordo com a gravidade e repercussão. O nosso ordenamento jurídico, por sua vez, adotou o sistema misto, o sistema da instrumentalidade das formas. Ou seja, precisa entender as consequências atribuídas à irregularidade do ato de acordo com a gravidade e repercussão. Gravidade e repercussão é prejuízo. E o que é que não se seguiu adequadamente? A nulidade pode alcançar todo o processo, ou parte dele, ou apenas determinado ato. Isso é importantíssimo. O juiz, ao aplicar ou ao reconhecer a nulidade, mesmo que a parte possa ou não ter apontado, o juiz pode anular todo o processo, parte do processo ou apenas um determinado ato. É claro que, dependendo do ato que for anulado, por consequência, nós teremos todo o processo também anulado. Se eu tiver um vício, por exemplo, no recebimento da denúncia e for declarado esse recebimento nulo, por consequência, esse processo será anulado ab início, ou seja, desde o seu início. Se eu tiver uma nulidade apenas na sentença, todo o processo será válido e será repetida apenas a sentença, como nós vamos verificar posteriormente. Então, importante ser frisado, a nulidade pode alcançar todo o processo, parte dele ou apenas determinado ato, mas sempre derivará da inobservância do modelo legal, ou seja, o devido processo legal, o juízo natural, quando já instaurada a ação penal. Portanto, daqui eu já tenho que nulidade eu só tenho quando tivermos falando em ação penal instaurada, ou seja, eu só terei nulidade no processo. Nós não temos nulidade na fase investigativa, na fase de inquérito policial. Uma vez que eventuais irregularidades, repito, ocorrido na fase da investigação, não atinge o processo. Lembrando que o Brasil adota o sistema do inquérito policial como principal forma da sua investigação, mas o inquérito ele é dispensável toda vez que o titular da ação penal tem elementos de convicção e materialidade para oferecer a denúncia para promover a queixa-crime. Aí sim, em processo, assegurando-se o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e os demais processos que instruem o processo penal, nós teremos sim o processo, ok? Bom, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firma entendimento no sentido de que o inquérito policial é peça meramente informativa, não suscetível de contraditório e sua eventual irregularidade não é motivo de decretação da nulidade da ação penal. Ou seja, nesse julgado aqui do STF da segunda turma de 2009, é um julgado bastante antigo, mas que até o presente momento tem baseado, ou tem balizado o que nós temos a respeito da nulidade no inquérito policial. Inquérito policial, nós vamos falar em vício, o vício que vai poder ou não ser validado, ser convalidado em juízo. As espécies de nulidade que o nosso ordenamento jurídico traz: inexistência, nulidade absoluta, relativa e de irregularidade. Basicamente, a gente trabalha com a nulidade absoluta e a nulidade relativa. A de inexistência e de irregularidade traz isso mais a doutrina, mas na prática a gente observa que ficamos sempre com a nulidade absoluta e nulidade relativa. Tratando especificamente e pontualmente de cada uma, o que é a nulidade de inexistência? Embora o nosso ordenamento jurídico não faça qualquer menção ao que seja um ato inexistente, existe esse consenso doutrinário que, em certos casos, tamanha é a desconformidade com o modelo legal que o ato deve ser desconsiderado pelo ordenamento jurídico. Por exemplo, uma sentença sem dispositivo legal, sem o relatório do juiz. Ou seja, se a gente buscar isso até de forma prática, nós poderíamos até discutir isso, nem como uma nulidade, mas sim buscar aí por meio de uns embargos de declaração, resolver a omissão, resolver uma contradição, no caso de uma sentença sem dispositivo legal, a resolver a omissão sem o relatório do juiz,
ou seja, também buscar a resolução da omissão. Mas a doutrina, ou parte da doutrina, entende que se isso ocorrer, nós estamos falando de um fato tão grave que é uma nulidade de inexistência. Aí sim, a que a gente costuma observar, costuma conhecer e vivermos aí no dia a dia, olhando a nulidade absoluta. Quando a atipicidade do ato viola a norma constitucional ou legal. Aqui eu tenho violação de direitos e garantias fundamentais, porque o devido processo legal, seguir o procedimento, é uma garantia do interesse público. Tem lugar a nulidade absoluta quando não for seguido aqui os preceitos previamente estabelecidos. Trata-se, portanto, de situação em que a gravidade do ato viciado é flagrante, em regra manifesto o prejuízo que sua permanência acarreta para a efetividade do contraditório ou para a justiça da decisão. O vício atinge o próprio interesse público da correta aplicação do direito. E este vício não se convalida. Convalidar é quando o ato atingiu a sua finalidade e não causou prejuízo à parte. Neste caso, o prejuízo é presumido pelo legislador, independentemente da parte ter ou não concordado, de repente, com aquela não conformidade, se assim o for, como vamos ver adiante, o legislador já previu que, por exemplo, a falta de citação, o chamamento do réu ao processo, é causa de nulidade absoluta. Mesmo que o réu tenha comparecido, não vai se convalidar a ida do réu que deixou de ser citado pessoalmente. Ok? Então, o vício não se convalida, razão pela qual a possibilidade de arguição não é atingida pela preclusão, ou seja, a perda do tempo de se exercer um determinado ato, ou seja, a desídia temporal, de modo que a nulidade poderá ser decretada a qualquer tempo e grau de jurisdição, em caso de sentença condenatória, até mesmo depois do trânsito em julgado. Então, a nulidade absoluta, a qualquer momento, ela pode ser arguída, porque ela não se convalida, nem mesmo com a sentença penal condenatória, com trânsito em julgado. A nulidade absoluta pode ser decretada de ofício pelo juiz ou pelo tribunal, com observância das regras de hierarquia e mediante a utilização dos instrumentos processuais adequados. E aqui a gente vai se deter um pouco mais, porque nós estamos falando de ato de ofício pelo juiz ou tribunal. Ou seja, embora uma sentença sem fundamentação seja absolutamente nula, sua invalidade só poderá ser decretada pela instância superior. Não pode o próprio juiz falar assim, a sentença é nula, por ocasião da apreciação de recurso ou de ação de impugnação, seja o habeas corpus ou até mesmo uma revisão criminal. Mas em nenhuma hipótese pelo próprio juiz, no caso, quando nós falarmos aqui de sentença. O próprio juiz, portanto, poderá decretar a invalidade do ato processual absolutamente nulo, desde que o faça antes da prolação da sentença. Aí sim, de acordo com o artigo 251 do nosso Código de Processo Penal, nós sabemos que o juiz, cabe a ele manter a regularidade do processo. Por sua vez, o juiz ele não está ali como uma espécie de cônjuge, longe disso, mas o juiz também tem o seu princípio a ser seguido, que é o princípio da inércia, aqui nada mais é do que a imparcialidade. Então, se o juiz entende que a sua decisão foi nula, ele não pode, de ofício, declarar a nulidade da sentença. Ela só, no caso da sentença, só poderá ser declarada nula por instrumentos hábeis, como habeas corpus, revisão criminal, até mesmo uma apelação, e aí sim, a instância superior, neste caso, poderá ou não reconhecer a nulidade. E aí nós temos a súmula do Supremo Tribunal Federal de número 160. É nula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu nulidade não arguída no recurso da acusação, ressalvados casos de recurso de ofício. Recursos de ofício são aqueles previstos no artigo 574, que nós chamamos de reexames necessários. Por sua vez, a defesa recorre pleiteando somente redução da pena,
mas o tribunal, ao analisar os autos, verifica a existência de nulidade absoluta, cuja decretação favoreça o acusado, deverá declará-lo de ofício. São hipóteses que ensejam a nulidade absoluta, dentre várias outras, a realização de audiência de instrução sem a presença do defensor e a tramitação do processo por juízo incompetente em razão da matéria. Nulidade relativa ocorre nas hipóteses de respeito à exigência estabelecida pela lei, ou seja, é uma norma infraconstitucional, no interesse das partes. Aqui não é interesse público, tal como ocorre em relação à nulidade absoluta, dependendo de ato judicial que declare sua ocorrência, já que, como mencionado, a invalidade dos atos processuais não é automática. Nulidade sempre precisa, sim, de ser convalidada e ser reconhecida judicialmente. Para que seja reconhecida, é imprescindível que haja arguição oportuna pelo interessado. Aqui, oportuno, sob pena de convalidação. Falta de intimação ou de expedição de precatória, por exemplo. Vai ter, pela inscrição de testemunha, falta de intimação do acusado para audiência de inscrição de testemunha, quando nela esteve presente o advogado constituído. Alguns exemplos que a gente tem de nulidade relativa. E aí, para fechar, irregularidade. Emprega-se a denominação irregularidade para designar o vício que decorre da desobediência ao modelo legal, que, no entanto, não tem qualquer repercussão para o desenvolvimento do processo e, por isso mesmo, não enseja ineficácia do ato. Alguns exemplos: a prolação da sentença sem prazo superior ao previsto, em prazo superior previsto em lei, hipótese que o juiz estará sujeito a sanções administrativas, mas se ele não sentenciar em 10 dias, ou seja, qual o prejuízo que isso acarretará e, eventualmente, isso não influenciará no processo. Constitui mera irregularidade a falta de compromisso de testemunha antes da inquirição e apresentação de razões de apelação fora do prazo. Muito obrigado e até o próximo bloco.